Olá, você está no programa Família e Sociedade. Você está aqui com a gente. É um programa da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, produzido pela Capelania do Campus Campinas. É uma alegria enorme poder ter você aqui nesse bate-papo, mais uma vez acompanhando as nossas questões que envolvem o tema da família e a sua inserção na comunidade. Nós temos hoje aqui conosco um grande amigo, o reverendo Joer Correia Batista. É muito bem-vindo, Joer. Obrigado, Marcelo. Eu vou te apresentar aqui para os nossos telespectadores. O Joer é economista, é teólogo, é professor de teologia e já é pastor presbiteriano há 28 anos, né? Mas os últimos 5 anos ele tem estado no Instituto Presbiteriano Mackenzie como gerente da responsabilidade social e filantropia. E como esse é um tema que o Joer domina já há um tempo, nós convidamos ele para a gente discutir hoje com você o tema da solidariedade na família. A solidariedade é um direito humano e universal. Todas as pessoas devem receber solidariedade e oferecer solidariedade. É um bem que a pessoa não pode abrir mão dela. Mas a gente queria focar esse assunto no aspecto da família, tanto num aspecto positivo, interno, quanto num aspecto externo da família, né? E para isso nós vamos bater esse papo aqui com o Joer. Tenho certeza que vai ser um papo muito agradável. Antes, porém, de fazer a primeira pergunta aqui para o nosso convidado, nós vamos, com a Vitória, saber que você também pode participar do programa Família e Sociedade. Como que é, Vitória? Olá, você pode participar através do Face da Capelania Mackenzie, pelo Twitter, @capelaniamcamp, ou pela hashtag Família e Sociedade. Essa interatividade é permanente e você pode fazer perguntas a qualquer momento sobre família e sociedade. Muito bom. Então, uma primeira pergunta aqui para a gente aquecer as turbinas, né? As famílias de hoje em dia, na sua opinião, são solidárias? Na verdade, nós temos uma realidade bastante diversificada. Pensando em termos familiares, nós sofremos do mesmo mal que a sociedade hoje sofre. A solidariedade não é um tema muito falado, mas não é um tema muito praticado do ponto de vista humano. Há uma concepção, na minha opinião, um conceito de solidariedade um pouquinho distorcido e por isso falta, obviamente, na minha opinião, um pouco mais de perspectiva, de atuação solidária dentro da família. Eu queria que você desenvolvesse um pouco desse conceito distorcido da solidariedade, mas eu quero acrescentar algo no que você disse, que diz respeito a esse envolvimento, né, da família como um ente muito parecido com a pessoa humana individualmente falando, né? Então, assim como nós temos as nossas questões pessoais, né, enquanto indivíduo, me parece que a família, enquanto ser, enquanto grupo social, enquanto ente, ela tem características muito parecidas, né? Então, do mesmo jeito que a gente cuida do corpo, a gente também deve cuidar da família, Claro. né? Mas desenvolva um pouco mais essa questão do conceito distorcido. Na verdade, o conceito de solidariedade é muito amplo. Tá? Ele começa, se falarmos teologicamente, do princípio do amor ao próximo, que é, obviamente, um princípio bíblico, e que desenvolveu-se ao longo do tempo e ganhou exatamente essa perspectiva de solidariedade, até por uma necessidade que a sociedade tem de descaracterizar eu diria, o discurso religioso, e aí ela ganhou esse aspecto de solidariedade. Você acredita que essa noção de solidariedade, como eu disse aqui antes, ela é um dos valores e dos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Nós estamos falando aqui século XX, anos 1950, né? Mas
você arriscaria dizer de onde vem essa palavra? Você falou que vem da Bíblia. Como é que ideia, a humanidade começa a pensar em isso, solidariedade? Não, eu acho que assim, a concepção existe, porque na verdade nós não conseguimos viver em sociedade sem solidariedade. Uhum. Ela é essencial, ela é na verdade intrínseca a tudo aquilo que realizamos. Quer dizer, imagine uma sociedade ou uma família sem o princípio de solidariedade. Ela inexiste. Uhum. Tá? Se pensarmos em termos de tempo, a pergunta feita por Deus a Caim, onde está o teu irmão? E a resposta de Caim ao dizer a Deus, sou eu porventura guardador do meu irmão, já tem no seu âmago toda essa discussão de solidariedade. A resposta é óbvia, você é o guardador do seu irmão, sim. E desde então a gente vive exatamente nessa desequilíbrio entre a solidariedade e a ausência dela, no âmbito familiar e no âmbito social. Então é muito mais abrangente do que, quando eu digo do conceito distorcido, é porque muitas pessoas entendem solidariedade como assistência social. Ok. Tá certo? Ok. E a minha gentileza para, por exemplo, uma pessoa idosa na porta de um elevador é solidariedade. Sim. Então o conceito é mais abrangente, tem a ver muito mais com um caráter, com uma virtude, com um valor interno que eu tenho, do que com algumas ações esporádicas e temporárias que eu desenvolvo do ponto de vista de uma assistência social. A Vitória tem uma pergunta do internauta. O internauta quer saber se as brigas tão comuns nas famílias são falta de solidariedade. O que temos que fazer? E ser solidário internamente na família é aceitar tudo que o outro fala? De certa forma, sim. Eu acho que os conflitos são, eu diria, necessários e inevitáveis. Né? Nós somos seres diferentes e, obviamente, vamos ter esse processo de conflito. Aí, talvez respondendo um pouco àquela sua primeira abordagem sobre a família. A família é um ser orgânico, como família. E ela passa por etapas de amadurecimento também. A família não nasce madura. Tá? Eu costumo dizer que nós temos pais que geram filhos, né? Quando geram os filhos e se casam, eles estão, na verdade, aprendendo a ser pais. Portanto, é um processo de amadurecimento, tanto quanto dos filhos. Ou como diria Drummond, o papel dos filhos no casamento é educar os pais. Alguns conseguem. Então é um processo de educação mútua. Então o conflito faz parte desse processo. O conflito existe, é natural. Agora, em grande parte, ele é resolvido pela solidariedade. Ou ele é agravado pela ausência dela. E aí é nesse sentido que eu creio que... Deixa só eu te interromper aqui, porque a gente precisa ir para o intervalo, mas eu imagino que a gente vai ter aqui pano para muitas mangas, viu? E muitas roupas aqui para a gente construir. Nós vamos voltar já já com você aqui com a gente no programa Família e Sociedade. Até lá. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Olá, você está aqui com a gente de volta no programa Família e Sociedade. Nós estamos conversando sobre um tema muito interessante, que é a solidariedade na família. E o nosso convidado, o reverendo Joe, a quem eu carinhosamente chamo de Joe, ele também, nós temos toda a liberdade aqui. Eu fico pensando uma coisa, Joe, eu acho que quanto mais perto de Deus, mais nós somos solidários com o próximo, não é? Claro, claro. Eu acho que não há muita dúvida quanto a isso. Do ponto de vista teológico, que poderíamos desenvolver toda essa discussão, mas eu gostaria de olhar do ponto de vista prático. No Brasil hoje você tem algumas centenas de milhares de associações e instituições
que tratam da área de ação social, e que basicamente fazem solidariedade. Estatisticamente, a grande e maciça maioria vem de instituições confessionais e ligadas, obviamente, a algum preceito religioso. Então, obviamente, esse envolvimento com Deus implica nessa ação solidária, sem dúvida alguma. Quer seja do ponto de vista teórico ou da discussão teológica, que poderíamos discutir, mas do ponto de vista prático, do resultado mesmo, na ponta, na ação em si, isso é mais do que evidente. E a gente tem hoje grandes desafios na família, digamos, contemporânea, de composições, né, a chamada família moderna, a questão do recasamento. Então, os filhos de pais de outro casamento que se unem a esse. Eu acho que realmente a gente tem muito o que destrinchar desse aspecto. Né? Mas eu queria também aproveitar a sua presença aqui para a gente conversar um pouco nessa questão da solidariedade prática, ligado, obviamente, à família. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a Vitória tem lá uma pergunta. Até que ponto, nos dias de hoje, devemos exercer nossa solidariedade sem medo, por exemplo, com quem está nas ruas? Essa pergunta foi do Arthur de Campinas. Bom, o ser solidário não significa ser ingênuo. Sim. Na verdade, nós precisamos exercer aqui essa imagem e semelhança de Deus, que implica na solidariedade, mas implica também numa capacidade inteligente de fazer isso. Então, obviamente, nós devemos tentar primar por exercer a nossa solidariedade de maneira inteligente, principalmente no que diz respeito à sociedade. Existem riscos, existem ameaças. Inteligente e cautelosa, né? Cautelosa, existem ameaças, existem riscos, existem fraudes, existem pessoas que sobrevivem equivocadamente disso. Eu posso tentar ser solidário com alguém e, de alguma forma, alimentar a sua, digamos assim, propensão à mendicância e não a uma mudança, uma transformação de vida. Então nós devemos usar a nossa inteligência nessa ação. E eu fico pensando também que ser solidário é sempre um risco. Né? É um risco bom, porque nascemos para isso. Né? Fomos criados por Deus para isso. Mas eu lembro, por exemplo, da parábola do bom samaritano, o quanto de riscos correu aquele rapaz em socorrer alguém que ele não conhecia. Claro. Né? Então sempre eu acho que a pergunta do Arthur, ela tem a ver com essa realidade que já não é de hoje, né? Já é de muito tempo. Nós não vamos ter um ambiente seguro no sentido pleno, né? E nem vamos ter também a certeza de resultados. Então, por isso, há sempre um risco envolvido. Mas nós podemos mitigar esses riscos na medida em que eu aplico com um pouco mais de sabedoria a minha ação solidária de uma forma geral. Então, obviamente, posso fazer isso na rua, mas não devo fazer sozinho, desacompanhado, dependendo do horário, dependendo do ambiente, dependendo do local. Então, essa sensatez deve nos acompanhar. Você acha, Joer, que a ajuda ou a solidariedade externa tem influência positiva internamente na família? Claro, sem dúvida. Primeiro, nós não vivemos numa ilha. E nenhuma família vive fora da sociedade. Ela não está isenta da influência da sociedade e a sociedade é a composição da influência dessas famílias. Então, é realmente uma interação contínua. E, obviamente, na minha opinião, solidariedade se ensina, solidariedade se aprende. Então, quando nós temos uma família que pratica solidariedade informalmente em casa e formalmente fora de casa, obviamente eu estou ensinando valores que vão ser absorvidos por aqueles membros de família e que, obviamente, vão corresponder. Então, há uma reciprocidade aqui, digamos, nessas atuações. O assunto ele poderia estender, mas eu quero dizer para você que a Universidade Presbiteriana Mackenzie desenvolve há 11 anos um projeto lindíssimo de voluntariado que se chama Projeto Mackenzie Voluntário, com números espetaculares e com ações que certamente estão marcando essa geração dos últimos 10, 11 anos para cá, e que a pessoa mais apropriada para falar sobre isso é justamente o reverendo Joer, que é o gerente responsável por esse setor no Mackenzie. E aí agora no próximo bloco nós vamos focar nisso, deixar o reverendo Joer falar
e apresentar para os nossos telespectadores um pouco desse projeto. Até daqui a pouquinho. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Olá, nós estamos aqui juntos no programa Família e Sociedade, conversando hoje sobre a solidariedade. E eu prometi para você que nós íamos, nesse último bloco, falar sobre o projeto Mackenzie Voluntário. Então eu vou pedir primeiramente para o reverendo Joer apresentar para o nosso telespectador esse projeto, que eu já dei aqui algumas dicas no final do bloco anterior. O projeto Mackenzie Voluntário é simples, embora seja muito abrangente, né, extenso. É um projeto que nasceu exatamente dessa ideia. Como eu digo, às vezes a questão é muito semântica, mas desenvolver nos nossos alunos, como parte da nossa missão de gerar cidadãos, né, como diz a própria instituição, gerar pessoas que estejam realmente, tenham uma educação completa, que inclua aí o voluntariado ou a solidariedade, se preferirem. E ele é desenvolvido hoje no Brasil todo por parceiros, sempre em parceria com pessoas, com indivíduos, não com organizações, e essas pessoas desenvolvem projetos de acordo com o perfil e a necessidade do contexto onde elas estão inseridas, qualquer local do Brasil, e a partir deste ano a qualquer data em que realmente for mais execuível para ele. Então isso hoje é desenvolvido com grande facilidade. Então, antigamente, até o ano passado, era o foco no mês de outubro. Isso. E agora o projeto funciona durante todo o ano. E não há necessidade. Como era focado em outubro, geravam muitos projetos eventuais. Hoje nós temos vários projetos que são permanentes. Ao longo do ano se desenvolve um projeto, o que obviamente faz com que exista uma transformação social mais efetiva. E isso tem dado ao projeto, além dos números que tem alcançado, também uma qualificação melhor dos seus projetos. Bom, você pode participar do nosso programa pelas redes sociais, pelo Facebook, como aparece aí na sua tela, pelo Twitter e também por e-mail.
E aí a gente tem, nesse aspecto do Mackenzie voluntário, ou da solidariedade da família para fora dela mesma, a gente tem algumas perguntas ali que a Vitória vai fazer. Sobre a parábola do bom samaritano, o internauta perguntou se nos dias de hoje, com tanta violência, podemos ser solidários como Jesus foi? E a respeito do projeto Mackenzie voluntário, o internauta também quer saber se você já viu famílias inteiras se envolverem em um projeto voluntário. Então vamos à primeira pergunta. Claro, eu não acredito que Deus nos daria uma atribuição que não fôssemos capazes de fazer. É possível, sim, ser digamos, ou seguir o exemplo do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, o bom samaritano, nós sabemos, é a pessoa de Cristo, é uma figura, obviamente, que aponta para Jesus. Mas como, na verdade, é sempre comum na Escritura, é a pessoa dele que nós devemos, de certa forma, criar como modelo de nossa conduta, de nosso comportamento, e aí, obviamente, aquilo se encaixa perfeitamente em algo que devemos fazer, não só que podemos, mas que devemos fazer, mesmo nesse contexto. Talvez seja esse contexto que exija de nós mais atuação, então, como samaritanos, né, dado a essa condição. E sobre a outra pergunta, há vários exemplos muito bonitos de famílias participando. Eu mesmo tenho um projeto que foi realizado em Campinas, uma caminhada em que as famílias participaram plenamente, completamente. E como os nossos voluntários usam uniforme, foi muito bacana, porque tem uma foto em que está a família, pai, mãe, filhos, e inclusive o cachorro estava de uniforme. Eu lembro Eles dessa customizaram foto. A foto, o uniforme, e o pequeno cachorro deles estava lá também participando do projeto. Porque o animal ele faz parte da família. Né? Hoje mais do que nunca. Né? Então esse processo todo foi, existem vários outros exemplos, mas é um projeto que cabe bem à família fazer, de maneira segura, de maneira que toda a família fica envolvida e principalmente desenvolvendo, como eu disse, esse valor da solidariedade como algo que começa desde aí da mais tenra idade, sendo praticado como família, isso com certeza se transformará, essa criança pode se transformar num profissional consciente do seu papel, não somente econômico, que é muito desenvolvido no empreendedorismo, etc., mas consciente também do seu papel social. Muito bom, muito bom. Nós temos exemplos como esse, né, que mudam radicalmente a nossa postura com o ser humano, né? E a gente poder viver essa mudança e essa descoberta em família, né, é algo extraordinário, né? Então, a criança, hoje em dia, por exemplo, há uma realidade social nas famílias, pelo menos famílias de classe média, que a criança não tem mais onde botar tanto brinquedo, né? Chega dia das crianças, dia de Natal, a criança não sabe o que vai pedir, né? Então, veja, é o que você disse no início. Acho que você foi muito feliz quando você disse que, em tese, é um bem as famílias serem solidárias, mas na prática é muito diferente. Eu acrescento, inclusive, aí na ideia, inclusive, do Mackenzie voluntário, um elemento importante, que eu acho que nem sempre a gente avalia. A nossa vida pós-moderna, digamos assim, ela é muito seccionada. Então, cada vez mais as famílias têm menos atividades em comum. Em casa, cada quarto tem sua televisão, cada quarto tem seu computador. Muitas vezes o hábito da família é ter atividades separadas. Quer dizer, e a vida já nos separa em termos de escola e etc. Você é pastor, você sabe disso também. A igreja às vezes provoca isso. Quer dizer, quando chegamos a uma igreja, por exemplo, em uma escola dominical de uma igreja evangélica, o que temos? Cada um vai para a sua sala. Cada vez nós temos menos atividades em comum, tá certo? Isso vai sendo desenhado. Quer dizer, eu ter uma atividade em que eu congregue aí valores solidários, valores das minhas convicções religiosas, valores familiares, em que todo mundo esteja envolvido, inclusive que pode se tornar um momento de prazer, de lazer, inclusive da família, isso, digamos assim, acaba agregando uma série de vantagens. Então, eu, de fato, recomendo como uma prática não somente individual, mas como uma prática e um projeto e um planejamento familiar de ter e apoiar trabalhos, obviamente, solidários e, obviamente, nesse campo ficamos à disposição como Mackenzie voluntário também. Eu vou só retomar aqui, nós já estamos terminando,
mas eu falei por alto sobre a questão da família moderna, né? Uhum. E você é pai de uma grande família, Sim. né? Então, a família, quando é grande em números, né, de pessoas, existe uma dificuldade maior de exercer a solidariedade dentro dela e fora? Olha, eu creio que há muitos mitos nesse sentido. A ideia nossa é de que famílias mais pobres sejam mais solidárias do que famílias mais ricas, ou de que famílias maiores sejam mais solidárias do que famílias menores. Eu acho que o contexto e a necessidade acabam nos forçando a exercer certas funções e aí acaba realmente gerando uma solidariedade. Mas em geral não. O que nós temos é uma ideia muito simples de que isso depende muito mais do perfil dos membros dessa casa em desenvolver essas ações, entendeu? Excelente. Desenvolver essa solidariedade familiarmente falando, internamente e externamente também. Excelente. Porque os princípios são os mesmos, né? A regra vai mudar em relação ao número de pessoas que existem na família, ao contexto social, às necessidades específicas daquele ano, se a gente pensar, por exemplo, numa crise econômica, etc. Mas nós agradecemos muito a presença do reverendo Joer Correia Batista, agradecemos a sua participação com as perguntas na internet, e nós queremos fechar aqui só alinhando esse princípio que nos leva a ser solidários, né? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, tem uma frase que diz assim: quando eu fecho os olhos para orar ao Senhor, e depois quando eu abro, a primeira pessoa que eu vejo é o meu próximo. Né? Às vezes, de olhos fechados, nós pedimos algo para Deus que imediatamente, ao abrir os olhos, nós vemos o outro e ali já há uma possibilidade da gente exercer todo o bem que a gente recebe do Senhor. Né? Então, esse princípio é um princípio do Mackenzie, é um princípio, e por ser um princípio, caminhos foram abertos na década passada, e hoje nós temos esse projeto Mackenzie Voluntário, que a gente pode parabenizar o Joer, mas todas as pessoas envolvidas nos milhares de projetos espalhados pelo Brasil, porque ele mostra na prática o princípio de amor a Deus, e porque ama-se a Deus, ama-se ao próximo. Exato. E com o exemplo de Jesus Cristo como padrão da nossa vida pessoal, familiar e social. Então nós aguardamos você no próximo programa Família e Sociedade.